Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93. E você está em mais um Bate-Papo Mayhem. E agora, nessa próxima temporada, já somos agora um Boteco Mayhem. E hoje, pleno sábado à noite, Rodrigo Elutarque, seja bem-vindo. Salve, pessoal. Vamos aprender a acelerar processos? Aê, diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Massadi. Fala galera, hoje é um tema bem bacana. Eu já vi uma live do nosso convidado em outro canal e realmente tem muito conteúdo, muita coisa para a gente aprender aqui hoje. E diretamente do Japão, Robson Belli. Salve, pessoal. Não posso deixar de fazer esse símbolo aqui, porque Crowley, nosso grande amigo, sempre falou desse assunto e é um assunto muito importante, até mesmo para a magia enoquiana. Vamos ver o que o Felipe tem para trazer para a gente hoje. Salve. E o nosso convidado ele já veio aqui quando isso aqui era tudo mato. Né? A gente já conversou bastante, mas agora está no novo formato. Então, seja muito bem-vindo de novo, Felipe Bandeira. Agradeço muito o convite, viu, Marcelo? Fico muito feliz e honrado de falar para esse público assim, de pessoas com iniciações e conhecimentos esotéricos, que é muito importante, né, a gente trocar aí informações nessa esfera, que acho que é uma das reservas culturais aí de resistência em relação à ignorância e o caos reinante, né? A gente poder formar contracorrentes, né, de paz e de pessoas esclarecidas, isso é muito importante. Ô, Felipe, eu vou te pedir de novo assim, para você contar para a gente a tua história, porque, como diria o Stan Lee, todo gibi do Homem-Aranha é o primeiro gibi de alguém. E a gente está essa entrevista, para você ter ideia, 327. Então, tipo, tem mais ou menos umas 300 entrevistas entre a tua primeira e essa, né? Então, a galera que pode estar assistindo, tem muita gente nova que está chegando agora, que está pegando um formato novo. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da tua jornada, né, com enteógenos, que eu sei que é longa, mas não tem pressa, e os causos engraçados, né? Como é que você chegou na magia? Como é que você chegou nos enteógenos? E por que você escolheu esse caminho para a tua vida? Bom, eu comecei lá, né, no espiritismo. Minha mãe era da Umbanda, com 15 anos eu vi minha mãe baixando o santo, chamava o Exu de mamãe, com charuto na boca, e coisas assim. 17 eu entrei para um centro espírita e com 21, uma sincronicidade incrível, uma livraria, uma senhora portuguesa, tu queres ser o iniciado? Eu disse, eu quero. E aí me dando o endereço da Rosa Cruz, mas eu já era da Rosa Cruz desde os 17 também, mas por correspondência você não sente a força do que é uma iniciação, né? Eu não tinha frequentado o templo, aí entrei para a Ordem Mística de Regeneração e que eu senti o que é uma escola de magia, né? E presencial maravilhosa, e me sagrei sacerdote ali, passei 7 anos. E depois continuei, né? Eu gosto do budismo, sufismo, me interesso muito por religiões, fiz ciência da religião lá no São Bento, né? Sou psicólogo. Né? E aí conheci o Santo Daime em 86. E em 89 eu estava assim, fundando a Arca da Montanha e a Barquinha. Então fundei 2 casas de ayahuasca, né? E fiz muita pesquisa e escrevi um livro, né? Esse livro aqui, A Nova Aurora de uma Antiga Manhã, as surpreendentes diferenças entre as plantas sagradas e as drogas e as propriedades misteriosas dos enteógenos. Foi aí que eu uso o termo enteógeno para poucas plantas, não são muitas não. A escapé não é, por exemplo. Tem outras plantas mágicas, medicinais, maravilhosas e espirituais, mas não colocaria como enteógeno, porque enteógeno eu vi são 5 propriedades misteriosas, né? Que eu descrevo no meu livro. Então, enteógeno, essa palavra, primeiro, se usa muito alucinógeno, né? É uma ignorância muito grande, porque alucinógeno é um termo que vem da psiquiatria, e alucinação, e isso não tem nada a ver com essas plantas visionárias, são plantas milenares, né?
de uso xamânico, uso terapêutico, uso espiritual, para estar em contato com os deuses, para fins mágicos, às vezes propósitos pragmáticos também. E o estado visionário sempre foi tido em alta conta na antiguidade, né? Na Bíblia, o profeta tem uma visão, todo mundo segue, né? Na tribo indígena, o pajé tem um sonho, tem uma visão, as pessoas respeitam, né? Mas com o advento da psiquiatria, o estado visionário foi posto em suspeição e pela falta de conhecimento dos psiquiatras da psicologia da religião, da experiência mística e assim por diante, isso ficou de lado, né? E a minha formação, assim, então, é psicologia junguiana e transpessoal, sobretudo. Eu conheci um pouco de psicanálise também, e fiz ciência da religião também no São Bento, sem concluir isso, que nem aquele ministro que me entregou a tese, porque a minha tese que eu queria fazer era sobre os mistérios tântricos de Yeshua com Madalena. Aí disseram, você vai ser queimado se você fizer essa tese ali numa universidade católica. Aí que eu descobri o meu sonho de consumo funeral. Eu disse, pô, meu sonho de consumo funeral. Aí o cara, um amigo meu, falou, não, mas aí a gente pega a sua cinza e faz o rapé com você. Eu achei, pô, tá ótimo. Maravilha, que eu faço uma cerimônia, uma festona, me usando como rapé. Você, pô, vou embora feliz pra caramba. Então, essa palavra que foi cunhada por 5 pesquisadores, enteógeno, foi. No meu livro eu tenho um capítulo inteiro discutindo a impropriedade do uso desse termo alucinógeno, que muitos, até mestres meus, pessoas que eu cito, que eu admiro, que eu aprendi muita coisa, que sabem muita coisa sobre o assunto, etnobotânicos e tal, usam, continuam usando, né? Mas é uma palavra que presta um desserviço enorme e eu faço uma crítica bem contundente aí. E aí eles criaram essa palavra enteógeno, né? Tel, Deus, entel, Deus, gen, o advento do Deus dentro da pessoa, né? Isso era usado na Grécia Antiga, experiências estáticas, de êxtase, então eu achei mais própria para você descrever qual o significado dessas plantas sagradas para as comunidades que as utilizam, para os grupos que as utilizam, né? Então, enteógeno vem daí. E aí eu fiquei pensando, né? Enteógenos e magia. Como correlacionar esses dois campos do vivido e do saber, né? Bom, hoje eu comecei, sou neófitíssimo na ordem martinista também, né? Tinha um chamado assim para retomar minha trajetória iniciática e assim estou achando maravilhoso, uma escola incrível e amo muito, estudo esoterismo já há muitos anos, né? Então uma paixão minha também junto com os enteógenos. E aí então como que a gente vai correlacionar esses dois campos, né? Então vou começar tentando definir o que eu entendo por magia, né? E para mim a primeira referência para magia, pensou em magia, é um termo hipercomplexo, pô, tem tratados e mais tratados para falar disso aí, é o Egito Antigo, né? Onde eu situo assim, a mais avançada forma de magia, que é a magia a serviço da osirificação do iniciado, do morto iniciado, do indivíduo que está o candidato à iniciação, né? Ele se tornar um Osíris, uma divindade, né? Eu acho que a principal objetivo da magia é esse. Pessoas usam, eu, por exemplo, na minha ordem via muito magia colocada a serviço de egos mal resolvidos, disfuncionais e muito ególatras. E você quer manipular pessoas, manipular situações, isso aí não me atrai nem um pouco, né? Porque ao contrário, nisso eu sou bem taoísta, né? Você estuda o mundo como ele é, as pessoas como elas são, né? E o que vem para você vem para você, é para vir para você, o que não vem para você não é para vir para você. Eu tenho essa visão bem estoica até, os estoicos tinham essa ideia, né? Bom, então, e no Egito não tinha a palavra religião, né? Existia
Heka, que é magia. Tudo é magia, né? E aí Tote, né, o deus mago por excelência, era o escriba dos deuses, o inventor da escrita hieroglífica e o que trouxe as palavras de poder. A palavra, aí um trecho dos encantamentos de saída para a luz do dia, vulgarmente chamado Livro dos Mortos, mas na verdade são encantamentos de sair para a luz do dia que vão descrevendo as passagens do iniciado pelo além, né? É uma espécie de parto, né? Porque a deusa Nut, a abóbora celeste, engole o sol no entardecer e ele viaja por dentro do corpo dela, viagem noturna do sol, para sair pela vagina dela no dia seguinte. Que é muito parecido com as cerimônias enteogênicas. A maior parte das cerimônias enteogênicas, com ayahuasca, as veladas do Tel Nanácat lá no México e no Peru, muitas das cerimônias são à noite, que tem aquele mistério de você ultrapassar a noite e sair para a luz do dia, uma espécie de parto da alma, um nascer de novo, né? Então, muito interessante. E um desses encantamentos é assim: a palavra e o silêncio equilibrados estão em minha boca. Então, daí nós vamos depreender que, assim como na música, né, onde você tem o som, a combinação ótima entre o som, a pausa e o ritmo, tem a fala, que é a palavra plena, e a meditação, o silêncio, né? Estão combinados aí, né? Isso é muito interessante. Todo ano eu faço um estudo sobre os Reis Magos, né? Porque na ordem tem um ritual importantíssimo, talvez dos mais importantes, todo ano, e na Arca eu faço sempre um estudo. E eu encontrei um texto maravilhoso, uma tradição incrível, vindo lá de Adão, de Sete, e muito interessante, onde os reis magos são silenciosos. E eu achei curioso isso, cara. Magia é palavra de poder, é símbolo. Como? Aí me veio essa ideia. Através da meditação, você também recebe as orientações, os influxos do divino, né? Então, bem interessante. Então, Isis é a iniciadora, a grande mãe universal, que possui a magia da iniciação. Ela tem ensinamentos que ressaltam que não se deve agir precipitadamente e que a grande obra é um ato de paciência, através de um ritmo solene e calmo, como são os ciclos imutáveis da natureza. Então, tem as cerimônias mistéricas, que o teatro nasceu nas escolas de mistério do Egito e da Grécia. Tem cerimônias solenes onde você encena os mitos e aí tem toda uma solenidade, um ritmo que é também um pouco meditativo, muito interessante isso, né? Então, na obra alquímica, ela é associada à realização da matéria da grande obra, sob a forma da deusa Sentaite, a viúva, né? Os maçons se dizem filhos da viúva, e é muito interessante. Quem é a viúva? A viúva é Ísis. E essa é a grande, a maior viúva, porque é a alma viúva do divino, né? Osíris, o de muitos olhos, como diz o Plutarco, né? Então, que foi desmembrado. Então, vocês veem que uma coisa muito prática. Hoje, a nossa sociedade, um dos maiores males do nosso tempo é a fragmentação do saber e das religiões também, né? Então, cada pedaço do Deus está numa parte, e o problema não é isso. O maior problema é que cada um que detém uma parte se julga ter o todo, acha que tem o todo e quer impor aquela parte para o outro que tem outra parte. Então é uma Babel, né? Que a gente estudou também o Pentecostes, o mistério de Pentecostes há pouco. O fogo sagrado, né, que desce do céu, e a pomba. Por que a pomba representa o Espírito Santo? Porque a pomba vai e sabe o lugar de volta, né? Então, o Espírito Santo é feminino, né? Dizer que a Trindade é masculina, não. Tem um elemento feminino, só que ficou meio escanteado e travestido de masculino aí ao longo dos tempos, que Yeshua foi um dos mestres mais traídos e deturpados de toda a história, sem a menor sombra de dúvida.
Então, nós precisamos de transdisciplinaridade, transculturalidade e transreligiosidade, que é o que a gente tem na Arca. As pessoas comungam a ayahuasca dentro de um espaço onde você tem representações de muitas deidades e mestres de várias tradições, e a gente também estuda, temos uma parte de estudo durante a cerimônia, que a gente estuda também sem fronteiras, estudamos psicologia, estudamos hinduísmo, budismo, sufismo, xamanismo e cristianismo gnóstico, esotérico, a gente estuda de tudo, né? Então, ela é a força que não se resigna nunca, que é a vontade do iniciado, né? O iniciado tem uma vontade férrea, né? Que é o querer do touro, né? Até os animais da esfinge, os 4 verbos do iniciado é o querer do touro, que não é um capricho, um desejo, uma coisa que muda como bandeira ao vento, como diz Urumi, mas é um querer consciente daquilo que você sabe que é importante para realizar a missão. Querer o touro, ousar o leão, é preciso ter ousadia, porque todos os grandes mestres espirituais foram ousados, eles não ficaram na encolha, eles militaram, inclusive, para ajudar a sociedade, o grupo dos seus tempos. O saber da águia e o silêncio do anjo, né? Que são os elementos da iniciação, né? Então, Isis é a força que não se resigna nunca e, com seu amor, libera a energia para vencer a fatalidade. Esse é outro ponto interessante, né? O iniciado, ele tem, claro que tem trabalho por trás, não é só a iniciação que resolve, mas ele vai poder superar o poder dos astros. Isso é muito interessante, ele vai além da força dos astros através de uma realização maior, né? Então, isso é muito interessante, né? Isso não é logo no início. Por exemplo, eu tenho um outro estudo sobre como aqueles que se diziam iniciados nos mistérios viam os mitos. E uma das coisas lá que eu fui apurando, Platão, por exemplo, ele questiona o uso dos mitos para a educação de crianças, como era feito na Grécia e em outros lugares é feito também. Porque os personagens dos mitos não são bons exemplos humanos, né? Eles têm caprichos, eles distraem, eles, quando não gostam, eles vão lá e perseguem, né? Então, o Platão diz uma coisa muito interessante. Ele diz que, para se estudar mitologia, isso deveria ser feito não apenas antes de se ter imolado um porco. E sabe-se que imolava-se um porco por ocasião do ingresso nos mistérios de Eleusis. Mas, conclui ele, uma vítima ainda mais preciosa e rara. O que ele quer dizer com isso, na minha pequena compreensão? Ele quer dizer que, para se ter um bom entendimento da mitologia, não é nem suficiente ter sido recém-iniciado. Você tem que estar em graus mais avançados para poder tirar proveito daquele material. Porque ele diz, pô, um homem íntegro é muito melhor do que aqueles deuses que fazem coisas muito complicadas, né? Que não são boas referências. Então, achei interessante essa parte. Mas, então, voltando às formas invisíveis, ela tem a ver com as formas invisíveis estão ligadas a Osíris e as visíveis a Horus. E Ísis é vista com as asas sempre atrás de Osíris, né? Protegendo. Segundo os egípcios, o fluido vital de cada ser percorre a coluna vertebral, o que faz das costas a parte do corpo mais exposta a perigos. E quem trabalha com energias sutis, a gente tem trabalho que recebe um monte de pessoas que a gente nem sabe bem quem são, de onde vêm e tal, as intenções, nós estamos expostos a pegar energia negativa. Quem trabalha com magia sabe dessas situações, né? E não só por outras pessoas, não, porque quando você está fazendo um trabalho que vai curando e resgatando as pessoas e retirando os obsessores que estão ali em cima das pessoas, dizia o
o presidente do Centro Espírita, que a minha mãe trabalhou, depois ela foi presidente lá, ele dizia, você fazer desobsessão é como desapartar uma briga. Vai sobrar para você vai tomar uns cacetes também, e a entidade fica com raiva, se você tirar ela, ela vai em cima de você. Então a gente tem que ter muita proteção, né? E muito recurso para poder escapar. Então Isis protegia a coluna vertebral do morto, né? E com suas asas ela ativa muitas vezes a vitalidade do Deus, né? A sua sabedoria permite conhecer os segredos das fórmulas de proteção. Ela tem a energia do rejuvenescimento, porque leva as coisas à sua origem, ou seja, ao renascimento. Ela é o trono que se apoia a todo o poder. É ela quem revela os ensinamentos de Tote para conseguir um laço simpático com os mistérios do céu. Então, o trabalho do iniciado é se conectar com os mistérios do céu, né? Então, na realidade, Isis e Osíris atuando em conjunto, ela no papel ativo e ele no papel passivo, como guardiões de potências e dos segredos, ensinam a ciência secreta de Tote. Então, desde épocas mais remotas, o deus Tote, que depois foi relacionado pelos gregos ao deus Hermes, ele foi associado pelos egípcios às funções do coração e identificado até a época ptolomaica com o coração de Ra, o coração do deus Sol, né? Isso é o coração do Criador. Vemos aí a associação da magia ao coração, que evidencia o bom caminho que seguiu nosso mestre Louis-Claude Saint-Martin, que foi chamado a focalizar a via cardíaca, a importância da via cardíaca, da purificação, transformação do coração, é a chave para o bom uso de qualquer tipo de poder e sobre da magia também, né? Tá nesse pacote aí. Então, a via cardíaca para dar proteção e norte aos que são chamados, trabalham, né, com a magia. E para os egípcios, o coração é associado à consciência, não aos sentimentos. É muito interessante, né? A gente tem dois corações, coração Abel ou Ibe e coração Hati, tem dois níveis. Então, misteriosamente, quando nós dizemos eu, nós não dizemos eu, né? Nós dizemos eu apontando para o coração. É muito interessante como se ali tivesse o cerne de toda a obra, né? De todo o trabalho mais importante a ser feito. Isso o Guénon vai falar do coração como uma caverna, onde se realizam as transformações e mistérios iniciáticos. Na Rosa Cruz você tem a rosa desabrocha no centro da cruz, que é o lugar do coração. E aí você tem mistérios ligados ao coração aí em muitos lugares, né? Então, é um centro que une os contrários. O coração é sede de duas funções dentro dessa visão do Egito, né? A memória e a imaginação. Graças à memória, o passado se une ao presente. E graças à imaginação, a capacidade de antecipar o futuro, se liga ao presente. Tote, o Senhor do Coração, une assim os três tempos num só, né? O passado, o futuro e a eternidade, né? O momento presente, aqui e agora, que é também um dos grandes treinamentos da meditação, você está aqui agora, né? Que nós somos muito colonizados pelo passado e pelo futuro, vou falar um pouquinho daqui a pouco. Então, o coração é intuitivo, enquanto centro imaterial do ser, é o testemunho da vida do homem. Impossível mentir-lhe ou enganá-lo. É o coração, consciência, que permite que os sentidos funcionem corretamente. Segundo a mitologia da cidade de Mênfis, o deus Ptah, que é o deus do verbo, né? A gente tem lá, né, no início era o verbo, também muitas tradições na Grécia Antiga, na filosofia e no Evangelho, né? O deus Ptah concebeu o mundo no próprio coração antes de enunciar pela língua, né? Isso é muito interessante, né? Então, em cada ser consciente desperta um coração herdeiro do coração divino. Acho que talvez o nosso principal, né, trabalho seja tornar o nosso coração um coração divino. É interessante, me lembro agora, para os astecas, ele chamou o coração Iolotl.
todo mundo tem um coração, mas o trabalho do sacerdote, enfim, era transformar Iolot em Iol Teol, no coração divinizado. Observe que é a mesma coisa, né, lá do Egito, estamos falando dos mesmos mistérios, né? Então, o receptáculo da força divina, o coração responde pela retidão do mago perante seus juízes, aqui e no além. Então, a qualidade da prática mágica está estreitamente ligada à qualidade do coração. E aí tem outro ponto, né? Enquanto depositário da memória, vemos como o coração pode estar ligado às emoções, né? Tem o coração inferior e o coração superior. O superior é a sede da consciência. Estou com a consciência leve, estou com a consciência pesada. Isso é uma bússola muito importante para nós, independente das regras externas, né? Tem um texto gnóstico, Trovão, Mente Perfeita, diz assim: se o teu eu, teu coração te absolve, quem vai te condenar? Se o teu coração te condena, quem vai te absolver? Então não se trata de seguir regras externas. O Jung fala que a ética é uma relação entre o ego e o self, o si mesmo. É você com o Cristo interior, ou Atman, ou seja, como queira chamar. No budismo, a criação da bodhicitta, do coração iluminado, é a chave para você alcançar a iluminação. Coração compassivo e sábio também, né? Mas na memória nós deparamos com o depositário das sementes de traumas, padrões disfuncionais do passado, dessa e de outras vidas. Eu também trabalho com terapia de vida passada, terapia regressiva. E ali também encontramos as distorções operadas pelo passado na imaginação. A imaginação, às vezes, fica muito deturpada por conta do passado, com medos de coisas que vai acontecer, né? Vou ficar na sarjeta, tá. Então, uma das lições da terapia regressiva, que a gente já vai aprendendo ao longo do tempo, é que muitos medos que as pessoas têm não é do que vai acontecer, é do que já aconteceu. Aquilo, a pessoa ficou presa numa vida passada, e aí ela tem que, às vezes, acessar para dizer: olha, você já passou por isso. Talvez você não tenha aprendido a lição, porque quando você aprende a lição, o livro da vida vira a página e você vai ter outras lições novas para aprender. Então a pessoa ficou presa ali no que, né, o disco quebrado, né? Então as perspectivas de um futuro disfuncional e sombrio, aspirações egóicas, tudo isso tá ligado é uma imaginação ligada ao passado, né, que não está bem resolvido, né? Então é preciso primeiro libertar a imaginação da sua colonização pelo passado, o poder do passado, para que ela possa conceber um futuro realmente melhor, tangida pelas forças do supraconsciente e do self, do si mesmo, Cristo interior, Atman, né? Mente búdica, enfim. Para então redimir o passado. É essa mente que vai redimir o passado, né? E a mente que o sustenta, a mente que sustenta esse passado tem que ser transformada, transmutada, né? Esse chumbo em ouro, né? Ali deve se dar a grande batalha, nosso Kurukshetra, da Bhagavad Gita, né? Essa batalha pessoal, individual, que também ocorre, como o ensino Paramahansa Yogananda, na coluna vertebral. Ele vai fazer a interpretação da Bhagavad Gita com uma batalha interna, dois exércitos dentro da gente brigando, nossos eus inferiores com os eus superiores, né? E para poder, para a gente chegar num patamar novo. Por isso, no meio do campo de batalha, o Krishna começa a ensinar os vários tipos de yoga. O que é isso? Vários tipos de religação, de volta, de conexão, né? E no último, lá para o final da Bhagavad Gita, ele vai dizer: olha, agora você abandone os dharmas, os rituais, tudo, e se renda a mim. O que ele quer dizer com isso? É que vai chegar uma etapa em que a relação com o divino é direta, né? Então você já não está mais tão assim pressionado por regras e por leis e por coisas, porque a própria lei já está em você. Você é o Dharma personificado, né? A lei cósmica personificada. Bom, e onde entram os enteógenos aí? Já é o primeiro gancho, né?
Uma das propriedades misteriosas que eu observei, né, na ayahuasca, partindo da ayahuasca e estendi para alguns outros enteógenos, é a propriedade de confrontar a sombra, ajudar a pessoa a confrontar a sua sombra, aquilo que ela não está em boa consciência, né? E, ao mesmo tempo, dar vontade da pessoa de se purificar, de se limpar, de se transformar. Não tem nenhuma droga sintética, psiquiátrica, que nem chegue perto disso, né? Então, eu espero ter provado no meu livro que essas plantas configuram uma farmacologia muito mais avançada do que a farmacologia moderna, né? Que tem surpreendido muitos antropólogos. Como é que os caras sem microscópio, sem isso, sem aquilo, como é que eles foram descobrir plantas com propriedades tão incríveis, né? E também tem a propriedade de ensinar, né? É uma planta que ensina sem o mestre exterior, né? É um aprendizado direto. Aí você entende, usando Jung, né? É uma relação entre o ego e o self. Então, o próprio eu divino, o próprio Atma, o Cristo interior que ensina, né? É o pedagogo, mas também tem contato com seres de outras dimensões, e guias e mestres que também ensinam, né? Tem um pouco de cada uma dessas coisas. Felipe, deixa eu te perguntar um negócio. No Egito, que plantas que eles usavam para esses rituais? E na Grécia, depois eles usaram as mesmas, pegavam outras? Quais que eram as Caramba, preferidas da meu galera? amigo, isso é a pergunta de $1 milhão, eu não sei não. Eu só posso dizer o seguinte, pelo que eu ouvi falar, a iniciação na Grande Pirâmide, 3 etapas. Primeiro, a descida do iniciado na Câmara Subterrânea, a obra em negro, o Nigredo. A segunda etapa, os mistérios menores, os mistérios de Ísis, os mistérios lunares, que é a obra em branco, que é a purificação, né? E a etapa final é a etapa que o iniciado subia para a Câmara do Rei. Nossa, eu tive lá, é uma acústica incrível. Nunca teve sarcófago, é óbvio, porque aquilo não é túmulo funerário, é um templo ritualístico, certamente. E então o iniciado era deitado ali, a iniciação dos mistérios maiores, mistério Pai Osíris, a obra em vermelho, é feita no astral. Pelo que assim, as informações que eu tive, o iniciado ficava 3 dias no astral, fora do corpo. Bem, aí depois, cavando por outros lados, porque se eu gosto dessa coisa da transdisciplinaridade, por causa disso, né? A gente começa a ver algumas conexões bem interessantes. Na África você tem um enteógeno, o iboga, que eu nunca experimentei. Assim, foi estudo mais bibliográfico e tal. E a iboga tem rituais parecidos com o do Daime, da Ayahuasca, que são celebrações na igreja, o pessoal dança com música e tal, faz trenzinho, é muito maneiro, mas tem umas dimensões iniciáticas também, de banhos, coisa um pouco parecido com o candomblé. Mas a iniciação do iboga a pessoa vai lá, toma uma overdose de iboga e fica deitado e sai do corpo e fica sendo cuidado pelos anciões ali. O cara começa a voltar para o corpo, eles dão umas overdoses de iboga para catapultar de volta. A iniciação é assim. Aí eu fico pensando que o Egito eles conheciam plantas de muitos lugares, certamente, né? Na Grécia, mas eu queria saber, tem o Lotus azul, tem algumas coisas, mas eu acho que é mistério. Muitos papiros aparecem plantas, eles dando plantas, e a planta é muito presente, né, na iconografia das divindades, dos iniciados e tal. Na Grécia, você tem no mito de Deméter e Perséfone, foram encontrados vasos com cogumelos, e se pensa que, assim, uma das hipóteses do Kikeon, que é uma bebida sagrada que os iniciados em Eleus tomavam, por rituais com, sei lá, 2.000, 3.000 pessoas, é uma coisa incrível, né? Mas tinha uma preparação antes e membros da sociedade toda, tinha filósofos incríveis, tinha teatrólogos né, militares, tinha de tudo ali. E ali você tem, no mito de Deméter e Perséfone, primeiro ela está colhendo, quando Perséfone é raptada, ela está colhendo narcisos, né?
na beira do abismo, de onde vem a palavra narqué, narcótico. Que a maior parte, todos os psicoativos da farmacologia moderna, praticamente todos já eram conhecidos há muito tempo, né? Todas essas tradições ancestrais já têm um conhecimento incrível de plantas para muitos propósitos. Então, eu suspeito que nos mistérios ali eu tinha a possibilidade de ter alguma coisa ligada aos cogumelos, como a papoula, né? Certamente eles tinham formas de preparar que a gente se perderam, porque os vinhos da antiguidade não eram vinhos comuns, eram vinhos feitos à base de plantas também. Tinham plantas, né? O vinho de Dionísios, e o vinho de Jesus também, de Yeshua, pode ser sido. A palavra em aramaico, dami, que é utilizada para vinho por Yeshua, que falava aramaico, dami, né? Interessante também isso, daime, dami, né? E ela significa o sumo de uma planta. Então, provavelmente não era o vinho alcoólico. Hoje a gente tem um ritual com placebo, como diz o Jonathan Ott, né? Mas antigamente era um ritual, uma comunhão que você entrava em contato direto com o Yeshua mesmo. Ele vinha, baixava ali, né? Como diz os índios do Peyote, vocês vão para a igreja para falar sobre Jesus, nós vamos para Tipi para falar com Jesus. É só uma coisa. Então, Totti é o depositário do. Será que eu respondi? Não sei se era uma pergunta, eu já me perdi totalmente. Era, Luiz, você... Não, eu só ia fazer um comentário, era justamente o que o Felipe falou, né? O que eu imaginava, só na minha concepção, numa ideia, que seria o cogumelo, alguma coisa dessa linha, né? Porque seria algo provável de alguém provar o cogumelo, né? Porque você olha para ele, ele é convidativo a você pôr na boca, né? Eu imagino na antiguidade. Totalmente diferente do que a ayahuasca, né? Que é uma combinação que quando eu olho para ela, você fala assim, da onde os caras tiraram de misturar aquele cipó que não tem cara de nada, né? De sabor nenhum, com uma planta para conseguir atingir o que eles conseguiam, né? Que é o que a gente conhece hoje. No meu livro eu discuto essa questão e contesto a teoria do Maquina, que foi um mestre meu. Eu estive lá no encontro com ele, entrevistei ele, uma pessoa maravilhosa, estudo pra caramba os livros dele. Mas ele tem aquela hipótese disso, do ensaio e erro. Como é que descobriram esses Não enteógenos? faz sentido, não é Pergunta, possível. né, que eu tento responder no meu livro. Então, quando você pensa no cogumelo, até no peiote, pode dar para você entender, mas a ayahuasca é impossível. Eu já É fui colher impossível. cipó na mata, são milhões de cipós. Como é que foram descobrir que aquele cipó Aquele, é quaisquer outro, perfeito. com aquela folha que não quaisquer outra, que não nascem juntos, estão longe? Você vai para um lado buscar folha, vai para o outro lado buscar o cipó. Combinados dessa forma e não de qualquer outra, ia dar uma bebida capaz de transformar a pessoa, de ter os efeitos assim tão medicinais e espirituais, Maravilhosos, né? mágicos, incríveis que ele tem, né? Então, aí eu vou tentar responder. Aí, primeiro, você vai nos povos da antiguidade e nos povos que usavam essas plantas, os mais astecas, egípcios. Sempre foi um conhecimento meio de cima para baixo, um conhecimento revelado. É aquilo que o Guianon chama de tradição, uma coisa que vem de cima, né? Os deuses, ou foi um herói civilizador, né? Nunca ali no livro de Enoque são os anjos que ensinam as propriedades das plantas. São sempre seres de um conhecimento mais avançado que trazem aquilo ali. Nunca Inclusive, os cogumelos têm toda uma ciência lá nos astecas, tem que sempre tomar os pares, tem todo. Não é só o cogumelo, tem um conhecimento imenso que envolve a utilização daquele enteógeno, né? E tudo isso é muito misterioso, né? Isso, aí as três teorias que me vieram para explicar isso, essas plantas, essa farmacologia muito avançada, mais avançada do que a nossa. Primeiro, a existência de civilizações
muito desenvolvidas no passado remoto da humanidade, das quais os nossos indígenas são herdeiros. Muito conhecimento se perdeu, mas imagina, vai ter um cataclismo, o mundo vai acabar, não vai ter internet, vai ter computador, não vai ter nada. O que você vai salvar? Pô, cara, uma bebida capaz de trazer consciência e de resgatar, de me trazer para o meu estado de conexão novamente. Não tem nada mais importante do que isso. Então, a primeira hipótese é essa. E aí você vê conhecimentos de astronomia, pirâmides, coisas incríveis, né? E você fica pensando como é que eles chegaram nisso. O Egito, de repente, aparece um Egito incrível que depois vai decaindo, né? Você pega fases do Egito, mas muito antigas, são as fases onde a sofisticação é muito maior, né? É tudo muito misterioso. Para mim, a história do passado da humanidade não está bem contada ainda, vai ter que ter. E tem a ver também com limitações cognitivas, questões ideológicas, né? Porque eu trabalho no meu livro também uma linha de antropólogos Hare Krishna que eles vão mostrar um monte de fatos que contrariam a teoria da evolução, a teoria darwiniana, e que são varridos para debaixo do tapete, porque a ciência faz muito isso, né? Ela vai para debaixo do tapete, o que não interessa para a minha teoria ficar ali reinando, né? Não tem essa história de busca da verdade, tem parte, mas tem um outro lado da história que a gente não tem muito, assim, muita gente precisa tomar consciência dessa parte da história, né? E a segunda hipótese foi, eu estava num workshop com o Sapain, e o Sapain começou a contar como é que foi a iniciação dele. Ele diz que o pajé deu um charutão para ele, e nesse charutão ele fumou, entrou na floresta, os espíritos começaram a mostrar para ele cada planta o que servia. Você tem nos Runicuim, nos Yamanauá, o mito da jiboia. Não é uma jiboia, não é um ser assim, uma cobra comum, é um ser, um encantado, é um ser inteligente que trouxe o Runi, o Nishipan. Você vê as tecnologias reveladas que vêm de cima para baixo, outro estudo que eu fiz. É Umbanda, de repente aparecem os espíritos trouxeram Umbanda. Veio através de uma pessoa, mas na verdade aquela tecnologia toda incrível que funciona, que está aí difundida em muitos lugares, veio de cima para baixo. O mestre Irineu, que ele diz que foi a Virgem da Conceição que deu aquela metodologia nova para ele. Frei Daniel, mesma coisa, foi para o astral, viu uma mesa com 12 livros azuis da cor do céu e recebeu a barquinha. O mestre Daniel conheço menos, mas a história deve ser mais ou menos essa. Então, muitas coisas que nós temos hoje na sociedade foram coisas que vieram, metodologias, tecnologias que vieram de cima para baixo. Né? E a ciência simplesmente não considera isso, porque não considera a existência de dimensões espirituais, não considera a existência de um mundo multidimensional, a casa do Pai com muitas moradas, e não considera que realmente tem muitas coisas que vêm de cima para baixo. E a terceira hipótese, que também nenhuma delas a academia vai aceitar, certa vez uma senhora muito humilde, eu estava dando um curso sobre sonhos, e ela me ligou, queria muito vestir roupa, não sei o quê. Os caras achavam que era um terreiro de Umbanda. Mas eu não posso, eu moro muito longe, papapá. Mas eu quero contar para você um sonho que eu tive. Você falava mal português. Eu estava lá na floresta amazônica, que ela nunca foi, e vi lá umas plantas assim, que para ela era mato, dentro de uma coisa de vidro, que eu achei, pô, parece uma estufa, né? De repente apareceu um ser de 3 metros de altura, virou para ela e disse assim: você está vendo essas plantas? Ali está a cura dos males da humanidade. Eu fiquei todo arrepiado com isso, né? Então você vê, hoje você tem recursos para erradicar a fome, as doenças principais, dar moradia, dar condições dignas, mínimas dignas, mas não se é feito porque não tem vontade política, prefere gastar tubos em armamento, né? Coisas que são só para destruir, para matar, não serve para nada aquele negócio ali. E
Então você pensa uma bebida capaz de mudar a mente de uma pessoa, capaz de torná-la mais ética, mais solidária, mais guardiã da natureza, porque quem bebe ayahuasca, outra característica que a pessoa acaba ficando, ela se torna um amigo da natureza. Ela vê, pô, na natureza tem chave da minha própria cura, da minha própria iluminação. Eu tenho que preservar e proteger a natureza. Então, eu gosto muito desse tipo, aquele programa lá como é que é? Esqueci o nome agora, dos alienígenas do espaço. E você tem muitas evidências, eles forçam um pouco a barra, são meio reducionistas, tem coisas que têm a ver com entidades do plano invisível, que tem outras coisas ali, mas tem algumas coisas que eles apontam que, cara, para mim é implacável a ideia de que a Terra tem sido visitada por seres extraterrestres há muito tempo, né? Então, também suas hipóteses são todas fantásticas, né? Robson, você... É mais algum comentário, mas talvez um pouco tardio já, falando da questão de que o erro do homem moderno é acreditar que nós hoje somos mais evoluídos do que nossos ancestrais, né? Nós tendemos a acreditar que hoje somos mais evoluídos, talvez tecnologicamente, mas mesmo em tecnologia, muitas vezes a gente observa que nós perdemos técnicas que, por exemplo, de construção ou de outras coisas que tínhamos no passado que até hoje a humanidade não consegue fazer. E achar que os nossos antepassados, achar que essas pessoas da antiguidade eram ignorantes é um erro crasso, né? É um erro muito feio que o pessoal costuma ter. Então, a gente não consegue conceber hoje como, por exemplo, misturaram essas duas ervas para obter a ayahuasca, no caso, né? Assim como também a gente não consegue explicar muita coisa, como as pirâmides e entre outras coisas que ficam aí como incógnitas por muito tempo, né? E o homem moderno, em seu grande conhecimento técnico, ainda olha para essas coisas e fala, como? Aí o nosso amigo traz a ideia de algo revelado, e a gente tem em grimórios inúmeros a revelação por anjos, que são, de certa forma, extraterrestres, né? Não são seres do nosso plano, então são extraterrestres. E aí a gente vê toda essa questão sendo dita aqui, e a galera deveria levar esse assunto bem a sério, porque realmente é algo que está aí e a gente não pode simplesmente fechar o olho e ignorar. Era mais um comentário, mas o nosso amigo já tinha complementado até isso aí. E sensacional. Os encantamentos Saída para a Luz do Dia, por exemplo, o Livro dos Mortos, aquilo é um tratado de psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal está conseguindo juntar o Oriente com o Ocidente, o futuridade com o passado, remoto, ancestral, e trazendo novos mapas muito amplos, que são os mapas que eu trabalho no meu consultório, na atividade didática, assim por diante, né? Aí, voltando aqui à história aqui, o Deus Tote domina a serpente com ambas as mãos, convertendo-a em seu cetro, né, que é o símbolo da medicina, onde iniciaram uma serpente. Depois tem o caduceu com as duas serpentes, né? E assim ele pode dar forma ao universo. Aí tem o cajado de Moshe, né, de Moisés. É muito interessante aquela passagem do cajado de Moisés, porque ele foi iniciado no mesmo conhecimento dos sacerdotes egípcios. No entanto, ele vence aquela disputa de magia, né? Por quê, né? Além, claro, ele tinha uma missão, não é só porque o Deus dele é mais forte, não é, eu não vejo dessa maneira. Ele tinha uma missão. Então, quando você tem uma missão, as forças superiores vão e abrem caminho para aquilo acontecer, né? Então, ele vence a disputa de magia com os sacerdotes egípcios, mostrando que na contenda o mais conectado com o divino leva a melhor, a sua magia é mais poderosa que a conexão dele com o divino. Certamente a pureza de intenções do seu coração era maior do que a dos sacerdotes, não que a magia fosse maior, né? E assim como São Pedro vence Simão o Mago, eu não sei se essa história veio da Igreja Católica ou não, eles iam puxar brasa para a sardinha, como fizeram muitas coisas, né? Ao contar as histórias, mas tem uma disputa lá de Simão Mago com São Pedro, e que São Pedro leva melhor, mas aí a interpretação seria isso, pela força do Espírito Santo, né? Porque ele teria aí
assim, um propósito talvez mais elevado, mais rendido, enfim, assim por diante. Então, o Totti é aquele que domina o que é potencial e faz com que as coisas passem do virtual ao estado de realidade concreto. Isso, Hermes é o senhor dos caminhos, né? Que integra os 3 planos do nível: Lua, Sol, Terra. Né? O Mercúrio, o símbolo do Mercúrio é o Sol, a Lua em cima e a Terra embaixo. E na tábua de esmeralda, o Sol, seu pai, a Lua, sua mãe, a Terra embalou em seu ventre, né? Precisamos desses 3 níveis para o Opus, né? Que pode ter a ver com aquela iniciação egípcia que a gente falou, né? Mistérios lunares, mistérios solares e mistérios telúricos. Então, Totti é o escriba que elabora as formas sagradas, outorga a palavra e a imagem às coisas. E seu nome contém todos os nomes, todas as luzes, todos os poderes. A gente vê esse tema da busca da palavra perdida, né? É muito interessante. Eu estava comentando hoje, com uma amiga, que você tem um evangelho apócrifo que está lá Jesus falando: 99 é o número da mão esquerda. Quando ele se torna assim, ele passa para a mão direita. O que significa isso? Tem a parábola da ovelha perdida, a 100ª ovelha, que o pastor larga as outras para buscar aquela. Então é muito interessante. Eu fiz a seguinte leitura: a água, quando você está aquecendo, 99 graus ainda é água. Quando ela entra para o 100, ela se transforma numa outra coisa, representando a mente que vai elevando e chega uma hora que se ilumina, né? E também no mundo islâmico, Allah tem 99 nomes que são conhecidos, mas existe o 100º nome que ninguém quase conhece, porque o mistério do 100º nome é para pessoas que aquilo não pode ser usado em benefício próprio. É um poder que só pode ser usado em benefício da humanidade. Então, é a chave de todos os outros nomes, certamente, né? Então, é ele quem escreve os resultados do juízo do defunto, o iniciado no além, que se apresenta diante do tribunal de Osíris. Aí o tribunal de Osíris, a famosa psicostasia, né? Então, no pensamento egípcio, a atividade simbólica está no coração de todas as metamorfoses. Então, é muito interessante, porque o morto tem uma balança, né, representando também a justiça e tal. No prato da balança está o coração do morto, que, como vimos, é a sede da consciência, está leve, está pesada. E do outro lado, uma pluma de Maata, deusa da verdade e justiça. Geralmente não estava, né? Mas aí Totti, sob a forma do babuíno, dava uma ajudinha. Ele tem a forma de Ibis, que está ali anotando o julgamento, e o babuíno, que está ali dando uma ajudinha para o iniciado poder passar na prova, né? E aí é muito interessante, porque depois do tribunal, então, havia a osirificação do morto. Quer dizer, o poder maior da magia só era dado para quem passou nesse julgamento, fez a confissão negativa, que era muito mais. Tinha um amigo meu, Rosa Cruz, que dizia: pô, aqui tem 10 mandamentos, a confissão negativa são 42, o negócio, a peneira é mais estreita. Então, é muito interessante. Nos dias atuais é muito difícil entender o sentido que os egípcios davam para a magia, né? Herdeiros da cultura das religiões do livro, a magia nos parece um desvio perigoso da prática espiritual, uma busca de poderes pelo poder em si, né? Tem a ver com uma civilização que nós nos sentimos inferiores, nos sentimos impotentes, né? Pessoas carentes. Então a magia acaba ficando: eu quero arranjar um marido, estou precisando de grana, não consigo pagar minhas contas, e acaba sendo. E uma das coisas que o Buda se surgiu na Índia era meio isso também, né? Quero abrir os caminhos, aí vai lá, dá oferenda para Ganesha, o outro bota Valakshmi, porque eu quero prosperidade. Tinha um certo negócio aí com os deuses, né? E o Buda muda de nível essa história. Mas, então, o uso da magia como autoafirmação, para melhorar a autoestima ferida, forma de dominação, e às vezes uma aliança com forças obscuras e malignas. Às vezes a pessoa selou pacto com
forças obscuras e malignas em outras vidas, que eles vêm buscar você nessa vida e ficam atormentando a pessoa aqui, criando problemas na vida da pessoa, né? E aí a gente tem que ir lá fazer regressão, ver o que aconteceu, porque tem alguns obsessores que você não retira com os processos convencionais de terreiro, de centro espírita, porque eles têm uma autorização de estar ali. Ou são as vítimas de vida passada, e nós éramos os algozes, então a gente tem uma autorização espiritual kármica para estar ali, ou às vezes são essas entidades que a gente selou algum pacto e estão vindo cobrar, então você tem que desfazer isso aí. É um trabalho desafiador, bem difícil. Felipe, mas esse tipo de baixa magia, vamos chamar assim, de você fazer o pacto para acabar com alguém, coisas não voltadas para a essência, eles se divergem dos enteógenos, né? Ou não? Olha, eu Porque sei, quem estaria usando esse tipo de coisa ainda vai ir para esse caminho? eu sei de pessoas que, infelizmente, ainda estão muito no nível mais assim rudimentar e que tentam, porque eu acho que o enteógeno é uma das coisas mais indômitas e difíceis de você usar com esses propósitos de manipulação. Eu fui de um grupo que tinha um monte de instruções muito loucas, umas coisas, né, muito surtantes e muito violentas, acusativas e tal, jogando culpa nas pessoas. E eu recebi diretamente, através do Dani, um monte de coisas diferentes, ficava maiores êxtases eu tive ali naquele grupo, e depois recebi o chamado para ir para outros lugares. Então, as plantas têm isso, experiência direta tem essa coisa libertadora, né? Você não fica muito preso com essas coisas de hierarquias e essas coisas de dominação, de lavagem cerebral, essas coisas, elas são anti-lavagem cerebral, o que é muito bom, né? Mas sei de pessoas que ficam fanatizadas com ayahuasca, sei disso também. Mas, na verdade, você tem também uma grande oportunidade de estar livre se você se conectar direto com teus guias, os seres que cuidam de você, mestres de luz avançados, você não fica protegido ali, mesmo que você esteja num ambiente meio pesado, meio complicado. Então Né? sempre rolava uma treta entre as religiões organizadas, que tinham intermediários divinos, e esses grupos que usavam essas plantas de poder, né? Ao longo, Sim. você não tem nenhuma religião organizada que usava isso. Porque Não, até mesmo quando você vai falar dos rachixins lá, dos muçulmanos, né? Eles eram uma seita à parte, né? Não eram considerados não, dentro da mas religião. é muito tranquilo, você pega os gnósticos, cristãos, que os ortodoxos são os vencedores da história. No início, a igreja, os gnósticos e os ortodoxos estavam juntos. Né? Teve um desses bispos, não sei se era Valentino, foi bispo da Igreja Católica, mas aí eles saíram e Valentim. fundaram um movimento à parte. Então, entre os gnósticos, eu acho muito provável que existisse alguma planta visionária. Porque a Anne Pages vai descrever muitos tendo estados visionários e alguns dando orientação, porque o estado visionário não é uma coisa assim, matemática. Ah, tive a visão, aí vou lá mexer na minha vida e mudar as coisas. Não é bem assim, não. Às vezes tem que interpretar como um sonho. Tem miração, que são miragens, não são mirações de fato. O meu mestre, meu padrinho dizia que tem que ter 3 confirmações, pelo menos, para você mexer em alguma coisa importante da sua vida em função de miração. E tem muita miragem. Você vai lá, vai daquele jeito e faz aquilo ali que está ali, e dá com os burros na água, porque não é uma coisa real. Então tem muitos canos e critérios. Então, muitas tradições tiveram isso, né? Os da experiência direta e o pessoal que ficou enfim, no rito só, nas práticas mais externas, né? Isso é muito frequente, né? Então, um dos pontos é interessante que essa palavra reca, né, que é o meio pelo qual os níveis material e espiritual se relacionam entre si, essa palavra é feita de 2 hieróglifos, né? Ré significa nó, K é a força procriadora. Então, a aura, potência magnética que dá alento ao corpo e o protege.
Então, podemos traduzir Reka como o poder do nó ou de ligar, reunir, atar. Vemos aí sua ligação com o tema iniciático, estudado por Guénon, reunir o disperso, Hermes, na Bíblia lá, o que ligar na terra liga no céu, o que desligar na terra desliga no céu, os princípios da magia, né? O princípio da correspondência, hermético e tal. Então, isso é também muito interessante, né? E também ali, atar algo significa fixar, proteger. 7 nós protegem Osíris. Ísis, a deusa da magia e do conhecimento, tem como atributo o nó Tit. Então, você vê muitos dos cordões dos iniciados, em várias escolas, da minha tinha, tem nós também, né? Esses nós representam essa proteção, né? E aí é interessante, porque o Reka também é o poder pelo qual o espiritual se torna manifesto, assimilado a Atum Keper, o escaravelho, que é a primeira luz que surge no horizonte, pai de tudo que é manifesto, que expressa como multiplicidade o mistério do Deus Uno. Também tem aquela ideia de que os sacerdotes egípcios tinham a ideia do monoteísmo, eles não eram politeístas, como muitos arqueólogos e historiadores supõem, né? Mas Deus tem muitas manifestações, né? Então, se multiplica em muitos deuses, são cisígias, são emanações, né, do Deus Uno. Atum, aquele que não é, interessante, né? Por que aquele que não é? Aquele que está antes da criação, né? O Criador é o que fez antes de tudo que foi feito, né? E ele é associado ao hieróglifo dos quartos traseiros de um leão, que significa a palavra criadora. Poder e força são seus atributos naturais. Então tem essas coisas, né? Então Reka é sobretudo o meio pelo qual o ser humano e finalmente a criação volta à divindade una, a fonte não manifesta de tudo que existe, que é a reintegração de Martinet de Pasquali, de Nicolas Saint-Martin, que é uma das metas mais importantes do Opus, né? Então tem uma íntima relação entre Reka e Maat, né? A ordem justa, de verdade e justiça, é o Dharma sagrado, a lei. Reka equilibra as desarmonias e produz como resultado Maat. A magia tem essas dimensões, né? Então, aí vou pular em um monte de coisas para a gente entrar nos enteógenos, né? Falamos pouco. Então, nós podemos traçar aos primórdios as primeiras práticas mágicas, o xamanismo, forma de religião, de medicina mais antiga da humanidade, está ressurgindo em tempos modernos, entrando nos grandes centros urbanos. Eu falo isso no meu livro, isso é um fenômeno antropológico, histórico, muito interessante. Por quê, né, cara? Por que está tendo esse renascimento aí do xamanismo em tempos modernos, né? Aí fico pensando, porque, em algum sentido, deve nos faltar aquilo que existe ali, né? O homem moderno vai farejando, se sente dissociado, dividido, separado, desconectado, e vai procurando, farejando intuitivamente, onde tem uma dimensão que as coisas estão mais interligadas. Então, você vê no xamanismo o espírito, natureza, vida prática com dimensões transcendentes, arte com pragmatismo, está tudo interligado, né? A gente não tem uma separação, corpo, sexualidade, está tudo dentro, né? Não tem essas cisões, essa desfragmentação que nós sofremos. E aí, no Congresso da Associação Transpessoal Internacional, que eu tive em Manaus, lá muitos anos atrás, 94, sei lá, eu abri uma mesa com outros grandes mestres meus, né? O Ralph Messner, o Luna, acho que o Charles Grob estava, só as feras todas aí, pessoas que eu admiro pra caramba e tal. O Luna é meu amigo, foi muito gentil comigo. E aí, a minha fantasia, né? Porque eu não tive coragem de fazer isso, não. Era abrir com um cocar, né? Mas eu não vou fazer isso, não. Aí, a primeira coisa que eu falei é o seguinte: o fato de o xamã ter o poder de chamar um espírito para curar, e nem o antropólogo, nem o médico, nem o psicólogo, nem o psiquiatra tem, significa que, em algum sentido, a tecnologia dele é mais avançada do que a nossa.
Então, aí tem o xamanismo, a prática mais antiga, retornando, né, com muita vitalidade, que utilizava muitas plantas mágicas, muitas plantas sagradas, né, na promoção das experiências diretas com os deuses, né? Então, as plantas estavam associadas às formas mais antigas e ancestrais de magia. Muitas escolas iniciais que tinham planta. Só que era um mistério. Como é mistério, as pessoas não revelavam isso. Então, existia muito mais do que a gente imagina. Eu presumo isso. Por exemplo, Urumi, Jalaluddin Rumi, ele era um mestre já consagrado, com escola, com grupo, com discípulos e tal. Chegou lá pela segunda metade da vida, o encontro dele com Shams de Tabriz. O Shams de Tabriz era dos rachixins, ele trabalhava com rachixe e certamente conhecimento de outras plantas. Quando ele conhece o Shams de Tabriz, ele muda completamente. Os discípulos ficam enciumados, ele se trancava com o Shams, ficavam dias ali fechados, a gente não sabia o que estava acontecendo. Eu suspeito que tinha alguma iniciação em plantas, que ele muda completamente o caminho dele de uma coisa mais filosófica e tal, para uma experiência direta, um giro sufi e uma experiência de êxtase, né? Dança. Imagina aquele mundo árabe, como é que o choque, o impacto que isso causou, né? Que deve causar até hoje, os sufis são meio estranhados ali. E ele recebia o Masnavi, que é um dos maiores textos de teologia que eu já vi de todos os tempos. Ele recebia em êxtase, ele ia girando e recebendo, e ditando, e alguém vinha anotando, né? Então, isso é muito forte, né? Bom, então, aí ficamos pensando, uma das questões que nós tiramos hoje. Houve evolução ou decadência e degradação? Até que ponto uma coisa, até que ponto outra, sabendo do etnocentrismo da ciência moderna, temos que vencer isso aí, né? No meu livro também eu uso um cara que ele é antropólogo e psicólogo, Holger Kawait, alemão, muito interessante. Ele tem tanto uma boa experiência clínica como experiência de campo. E ele diz que ia chegar um tempo que precisava uma geração nova de pesquisadores que fossem xamãs, iogues e também antropólogos e psicólogos, porque os xamãs são muito desconfiados. Eles têm muito conhecimento de plantas que eles não passam para ninguém. Por quê? Ao longo de muito tempo vinha aquele pesquisador lá de Harvard, da Sorbonne, não sei o que, estudava as coisas dos índios, ia-se embora, fazia uma tese lá na Europa, Estados Unidos, ganhava um dinheirão e não pensava, não beneficiava os índios em nada. E usava do jeito dele aquilo ali, né? Então é preciso uma geração de pessoas que tenham um treinamento xamânico, que conquistem a confiança dos xamãs, dos mestres, e possam ser obedientes assim, olha, o que eu posso revelar, o que eu não posso revelar, até que ponto, sabe, que tenham esse compromisso, e aí eu acho que nós vamos conseguir conhecer muito mais coisas, porque é um saber que está se perdendo. Vamos conhecer muito mais coisas do que na postura arrogante que tem sido assim muito constante, né? Bom, então essa história das civilizações já falamos, né? O Soma Védico, o Huxley diz que o yoga surgiu porque o Soma começou a escassear. Então, os hinos mais antigos, o Rig Veda, que é um dos Vedas mais antigos, tem vários hinos dedicados ao Soma, uma bebida sagrada, como um deus. Ele era visto como uma divindade, a bebida sagrada. É uma pena essa fórmula ter se perdido. Algumas pessoas dizem que tem a fórmula, eu não sei se é bem, se tem essa, se existe isso não. Outro ponto, né? Então, o que significa a constante associação desses enteógenos com os mistérios, né? No Egito, na Grécia, Eleusis, Dionísio, Mitra, os mistérios de Mitra tinham uma bebida sagrada também, Yeshua. E na Idade Média, então, tem muitos indícios, né? Certa vez eu fui para Noia. Eu estava lá, fui fazer um congresso sobre psicoativos e tal, na Espanha, e depois eu aluguei um carro e fui para Santiago de Compostela, e aí depois fui para Noia. Noia é a cidade que se diz lá, tem coisa de que
Noé teria atracado a arca em Noé. Eu, que eu sou uma espécie de Noé moderno, lá fui eu. Eu cheguei lá, não sabia de nada, não tinha guia, não conhecia nada. Não conhecia... E eu, por puro desamparo, tinha uma morrinha assim, muito baixinha, uma parte mais alta, com uma igrejinha pequena lá em cima. Aí lá fui eu olhar a igreja, que eu gosto de ver igreja e tal, coisa, lugar que eu me sinto bem. Aí eu entrei, tá. A igreja você atravessa do outro lado. Quando eu saí do outro lado, era um. Eu parecia que me transportei no tempo. Era um pátio medieval, cheio de cara, deve ter tido festa, pode ter sido queimado gente aqui. Nossa, isso aqui tem história que não acaba mais. Quando eu me volto para ver o pórtico, o lugar de onde eu saí, era muito interessante, porque era um, não sei se é baixo relevo ou alto relevo, que apresentava Jesus no centro, né? Reclinado assim, parecia aquelas cadeiras da União do Vegetal, com os olhos semicerrados, e metade dos apóstolos de um lado, metade dos apóstolos do outro, e eles pareciam estar em estado visionário, e em cima deles, de cada um deles tinha um anjo. Um estava um anjo com o livro aberto, outro estava um anjo tocando violino, outro estava um anjo tocando trombeta, e cada um. E disse, cara, é isso que acontece no nosso trabalho. A gente está aqui embaixo, bebemos ayahuasca e vem os seres de luz, vêm ajudar a gente e vêm trazer intuições, revelações, e, né, expandir nossa mente, né? Então achei isso Muito muito louco. interessante, né? Então diz o Maquena, vou ler um trechinho do Maquena: mais precioso do que as notícias sobre o antineutrino, mais cheio de esperança para a humanidade do que a detecção de novos quasares, é o conhecimento de que certas plantas, certos compostos, destrancam portas esquecidas, levando a mundos de experiências imediata que confundem nossa ciência e de fato nos confundem. Adequadamente entendida e aplicada, essa informação pode se tornar uma bússola que nos guie de volta ao jardim perdido das nossas origens. Achei muito interessante essa frase. Então está terminando, hein, gente? Eu sei que eu sempre me estendo muito, é uma coisa. Eu sou muito apaixonado por esse assunto, né? Então, entre os gnósticos havia algum método visionário, a gente já falou, né? E por que que Yeshua teria deixado como elemento central uma refeição sacramental e fazer isso em minha memória para evocar a presença dele? É muito curioso isso. Tinha milhões de símbolos que ele podia usar, né? Então, você ingere o corpo e o sangue do Deus, como faziam os xamãs, como faziam iniciados em outros tempos e lugares. O cogumelo Tel Nanakatl é a carne dos deuses. E você come ele com os dentes da frente, você não mastiga o cogumelo como faz ele com a hóstia, né? Então é isso. Por que nós nos deparamos ao longo de todo o globo, né? Também em diferentes tempos e espaços, com o tema do voo. Você tem na China, que tem muita tradição com cogumelos, fitoterapia, muito sofisticada também na medicina chinesa. Você tem os imortais cavalgando o dragão, voando no céu. Você tem o voo da bruxa na vassoura. Você tem o tapete voador no mundo árabe. É muito curioso isso, né? E sempre com conotações sobrenaturais, de ir além da realidade ordinária, adentrar mundos mágicos estranhos, né? E também encontrando essas referências em mitos e contos de fadas. Então, nós temos aí fortes indícios, e talvez prova, né, desse uso consciente dessas plantas também na Idade Média. Eu mencionei essa passagem, né? E aí o significado do renascimento dos cultos enteogênicos, já falamos, né? E aí a grande questão que eu vou deixar para vocês assim, né? Como voltar a combiná-los com as iniciações esotéricas, ordens e cultos gnósticos ancestrais, construindo ao mesmo tempo uma ponte para a modernidade e para as urgentes e emergentes questões da realidade atual, porque tem coisas que a gente tem que atualizar, né? A Bíblia, a palavra de Deus, peraí, a Bíblia foi escrita por um monte de gente, em diferentes contextos históricos e culturas diferentes, com costumes que são completamente ultrapassados, defasados. Não pode seguir a pé da letra como se tudo ali fosse. Ela foi escrita por pessoas inspiradas, iluminadas, e tem muitas
elementos da Bíblia que podem parecer históricos e às vezes se alicerçam em dimensões históricas, mas estão tratando de dimensões transcendentais. Não esquecer que a Bíblia é um livro de teologias escrito para ser utilizado com propósitos teológicos, a fim de ajudar as pessoas a se conectarem melhor. Né? Então, a parte histórica, às vezes, no Egito eles faziam muito isso, na cidade de Mênfis, na teologia menfita, mas as cidades representavam dimensões do plano invisível, é o compasso, o esquadro, né? Do visível para o invisível. Então, eles usavam Yeshua, usa muitas metáforas do semeador, coisas do dia a dia daquela cultura para falar de questões eternas, espirituais e transcendentais, né? Então, isso tudo é muito interessante, né? Como podem os enteógenos ajudar as ordens iniciáticas a caminharem mais eficazmente por uma experiência direta com o divino, acelerando o despertar do iniciado? Certamente. Eu gostaria muito de encontrar uma escola iniciática que tivesse também a planta em algum grau, porque acho que é até necessário, porque não acontece hoje, qualquer um chega e bebe daime logo de cara. Se a pessoa tiver uma preparação, tiver uma formação, uma educação prévia e está com a mente e atitudes na posição adequada, ela vai tirar muito melhor proveito, vai ter menos peia, vai ter menos purga, menos limpeza. Ela já chega num patamar bem melhor, né? Outro, como as escolas iniciáticas, o esoterismo, suas práticas e ritos podem auxiliar os enteógenos a atuarem em mais elevadas potências, ou mesmo na potência máxima, porque eu acho que você, combinando as práticas esotéricas iniciáticas com o enteógeno, o poder, a força daquilo fica intensificada. Né? Então, são caminhos novos, ou caminhos que talvez já existam, mas que a gente precisa desbravar mais. Né? Então, porque, como vimos, o ambiente e o rito produzem influências decisivas nas experiências enteogênicas. O ambiente é fundamental. Né? O ambiente e a preparação também que a pessoa faz antes da cerimônia são chaves para experiências mais positivas, mais produtivas, mais sofisticadas, mais avançadas e com maior poder transformador e de ressurreição em vida. Porque tem aquela história gnóstica, você tem que ressuscitar em vida. Essa história de que você, depois da morte, que isso aí, o mistério cristão, ressuscitar em vida. O que é ressuscitar em vida? Ressuscitar em vida é você nascer de novo. Ressuscitar em vida é você beber a ayahuasca, que você morre, é o vinho das almas, o vinho dos mortos também. Você morre um pouco para o eu velho e nasce para uma identidade nova, né? Assim, revolucionada. Né? Tanto muitas iniciações o cara raspa a cabeça, recebe um nome novo, que tudo são elementos que vão fortalecer, firmar uma nova identidade espiritual para aquela pessoa. Né? Então, outro ponto interessante, assim, no budismo você tem o caminho do alto poder e o caminho do outro poder. Bem, o que é o caminho do alto poder? Eu vi, por exemplo, na ordem, o caminho do alto poder. Porque o caminho espírita, da mediunidade, você fica passivo e a entidade vem e faz e tal, e atua, né? E quanto menos você interferir, melhor e tal. E, de repente, eu vi na ordem uma coisa completamente diferente. Né? Eu vi ali o iniciado estudando os chakras, estudando as glândulas, estudando o prana, como você qualifica o prana, como você dá passe, como você para que serve cada passe, cada cor do prana, como você faz vários procedimentos para você dar passe sem entidade. E eu achei isso incrível, achei, cara, muito melhor, porque se tiver entidade, você dá passe, se não tiver entidade, você dá passe também. Isso é muito interessante, né? E ao mesmo tempo, por outro lado, eu via também, porque eles eram contra a mediunidade. Eu passei por muitas vidas e vindas na questão da mediunidade, por isso que eu tenho
A gente tem muita mediunidade na Arca, mas eu tenho uma visão assim cuidadosa em relação à questão da mediunidade, tive várias experiências, não vou contar aqui agora, mas que me mostraram que tem contaminações, o inconsciente do médium, interferência do médium e muitas coisas. Então, não é um fenômeno puro. Se você partir desse pressuposto, está legal, você vai ter aquilo que foi falado para você, não é a palavra de Deus, não é a entidade que está no outro plano, que está vendo mais do que todo mundo e que disse, e você vai ter que seguir aquilo à risca, não? Você tem que dar certos descontos, né? Isso é uma coisa importante da gente ter a clareza para poder até aproveitar e se beneficiar da mediunidade. E eu vi que na ordem tinha mediunidade também, só que com aquele templo fechado, com aquele rito todo, aquela energia de magia, as entidades que vinham eram entidades de uma hierarquia maior. Ali não entravam obsessores, seres de coisas, não entravam porque o templo estava fechado, selado, né? E muito interessante, porque o fenômeno mediúnico continuava, mas não tinha aquelas incorporações como tinha, né? Eu peguei a Umbanda, né? Minha mãe sacudia muito. Depois, no kardecismo, no Ramatiza, as incorporações mais suaves, na Barquinha também. Vai mudando de nível, né? A mediunidade. E o grande Brahmani, que foi o que me iniciou nos rituais mais importantes, de passagem de grau, de sagração sacerdotal, era claro, ele estava lá na hora de oficiar o ritual, ele dava um sacudido assim, que o velhinho recebia uma força maior, que foi essa força maior que fez o ritual de iniciação. Não foi ele de cara limpa. Então, a mediunidade existe aqui também, só que ela está num patamar diferente, assim, né? E isso, o caminho do alto poder tinha muito a ver com isso. E o caminho do outro poder, que foi na ayahuasca e em outras linhas, que é exatamente esse, é o caminho de você se render, o caminho meio teúrgico, né? Você se rende para seres de luz que estão acima de você, a vontade divina, enfim, o self, o si mesmo, o Cristo interior vai te levar para caminhos que você, digamos assim, não queria, que o ego não queria ir, mas é forçado, como aconteceu com Jung e muitas outras pessoas, comigo, né? Então, é muito interessante, porque é uma combinação. Eu acho que o homem tem que tentar, pelos seus próprios meios e recursos, conhecimentos e métodos, fazer o máximo que ele pode pela religação, mas tem uma hora que você tem que se render, que o Espírito Santo ele sopra onde ele quer, né? E aí tem uma vontade superior que você tem que se render. E eu acho maravilhosa essa combinação, né, dessas duas dimensões, né? Então, para mim, por exemplo, um foco muito interessante de pesquisa seria o uso dos conhecimentos, o uso dos conhecimentos iniciáticos. Eu usei muito, né, dos conhecimentos iniciáticos de hoje, das iniciações que eu pude ter, foram poucas. Eu gostaria muito de ter percorrido a maçonaria, eu já estou com idade, 33 graus, vou levar. Quando chegar lá perto, eu já estou morto. Aí tem um monte de livro de maçonaria. Os 3 primeiros graus da ordem eram os mesmos, né? Aprendiz, companheiro e mestre. E estudei bastante isso, e vivenciei bastante isso. Mas eu gostaria, porque eu sei que na maçonaria, na Rosa Cruz, em níveis mais altos, tem mistérios e simbolismo que vão linkar com essas tradições ancestrais da antiguidade, que eu tenho uma paixão muito grande. Com certeza vão. E em 10 anos você faz esse percurso na maçonaria, no máximo. Se você fizer direitinho, mas se 10 você não anos perder, dedicado, né? Ele já dedicados. tem dedicado a outra coisa. É a maldição do Mayhem, cara, não dá para fazer tudo. Mas você está falando umas coisas aqui que eu estou ligando nos graus avançados da maçonaria, que é muito do que você falou, que tem essa parte. Não explicitamente, mas tem também. E na ordem martinista também tem. O próprio martinismo tem o La Chiosa, né? A ideia de que alguns dos rituais vieram de cima para baixo, incorporados, tem toda uma mítica em cima disso aí. Eu achei sensacional a tua palestra, assim, tem muito a ver mesmo. Eu acho que hoje vai ser o tipo de palestra que a galera vai querer assistir tipo, mais de uma vez, porque você fez várias conexões. Fala, Rodrigo.
E para o praticante solitário, assim, como que ele monta um ritual, uma coisa legal para amplificar os efeitos do enteógeno? Você tem Eu, recomendações? olha, assim, no geral, eu desaconselho praticantes solitários que estão começando, né? Porque a ayahuasca, depois que você tem uma experiência boa, aí você pode fazer, assim, alguns trabalhos de busca da visão, né? Eu já fiz muitos de busca da visão, mas, assim, em solitude e tal. O ideal é ter sempre alguém para que possa fazer uma limpeza, por exemplo, porque às vezes a gente pega uma carga no meio do trabalho, na Arca nós temos essas ferramentas, não são todas as casas que tem, na Barquinha tem também. Fazer uma limpeza, fazer um encaminhamento, baixa um obsessor, você fica passando mal porque teve assim, entrou algum ser que quer perturbar o seu trabalho. Mas aí, por exemplo, o que eu posso falar? Tem o círculo esotérico, tem uma invocação para você fechar o círculo sagrado. Aí você tem várias escolas iniciáticas, tem na do mestre Samael, que eu conheci também um pouquinho. Você tem um encantamentozinho pequeno de limpeza e o fechamento do círculo mágico em volta de você. Tem alguns procedimentos que pode fazer e, sobretudo, quem você vai chamar, né? Quem você vai chamar, qual deidade, qual mestre que você vai se conectar, pedir que ele possa te orientar, te guiar. O propósito ali é muito importante, né? O propósito é o que salva. Eu acho que eu costumo dizer que não tem nenhuma armadura, patuá, amuleto, nada melhor do que um coração purificado, um coração benévolo, né? Está buscando aquilo com bons propósitos, buscando realmente beneficiar todos os seres viventes, que é o voto que a gente faz na Arca, né? Você busca a iluminação para beneficiar todos os seres viventes, não é só para você ficar no nirvana, no êxtase, né? Mas para servir, né? Então, se você tiver com a mente na posição adequada, aí você chama figuras que protejam, que deem proteção, seu anjo da guarda, tem orações para o anjo da guarda, se você achar. E tem muito, eu gosto muito de trabalhar com a linha da pessoa. Né? Por isso eu falo muitas línguas. Na Arca nós somos uma espécie de poliglotas espirituais, porque é muito interessante isso, muito rico, porque o cara, e na terapia vida passada também, aí o cara é budista, então vou falar a linguagem do budismo, a pessoa é cristã, vou falar a linguagem da pessoa cristã, é um bandista, o outro é iniciado, cada um a gente pode falar adequadamente para aquela pessoa, né? E também trabalhar com as deidades, os seres de luz que estão ligados àquela tradição. Eu não tenho apego a nenhuma e tenho apego a todas, que eu sou amarradão em todas elas. E eu ia perguntar o que você é, não sei. Eu sou cristão, sou budista, sou sufi, sei lá, xamã também de vez em quando, muitas coisas. Então você escolheu uma deidade. Na Índia eles têm um nome muito interessante, como é que é o nome? A deidade que é a que te toca mais. E com aquela você se conecta. Eu me lembro uma vez, eu estava lá no Pai de Santos Candomblé, jogando búzio para mim, que eu passei, antes de fundar a Arca, passei por uma emergência espiritual, foi a noite escura da alma, 2 anos. Foi um período muito brabo assim, na minha vida, perdi minha conexão toda. Eu estava como o padrinho da Barquinha, estava num alto nível de conexão, de repente, bum, foi tudo embora. E me sentindo mal, quem olhava de fora parecia uma depressão. Só que eu entrei e saí sem terapia, sem remédio, sem nada. Foi um processo espiritual. Eu olhava no invisível, vi um ser no trono com uma mão. Aí o pastor, o pai de santo disse: Olha, sua estrela é muito boa, mas ela está virada ao contrário. Qualquer coisa que você fizer agora não vai dar certo. Foi confortador isso. E eu via mesmo, tinha o ser que virou minha estrela para baixo e aí ele foi desvirando aos pouquinhos e tal. Mas ele me disse uma coisa muito interessante também. Eu disse: Olha, pô, na Arca tem muitos mestres, seres de luz, eu amo todos eles, tenho um carinho enorme. Mas tem aquele que foi o fundador, o que trouxe a missão para mim, que é a União de Fogo, é um ser
que a gente, depois é que eu fui descobrir a tradição que cultua Nrsimhadeva, né, o Homem-Leão na Índia, tem Upanishad, tem muitos textos aí para ele, né? E aí ele virou para mim e disse, olha, mas tem aquele que eu tenho uma ligação maior e com ele que eu tenho que me ligar mais, né? E realmente eu passei, eu já era super conectado, mas eu foquei muito nesse ser divino que deu tudo, né? Abriu, deu instruções para como levar em momentos difíceis, de desafio, como lidar, me trouxe, faça isso, uma coisa completamente surpreendente que eu jamais teria pensado, que eu jamais teria feito, coisas ousadíssimas, e deu tudo certo, graças a Deus. Então, se conectar com algum ser de luz, algum ser divino, que você sinta mais afinidade, né? Da tradição que você também se sinta mais confortável, que toca melhor o seu coração. Mas o ideal é encontrar lugar. Será que não tem? Aí em Minas não tem nenhum Não, lugar. essa é a outra questão para outras pessoas. Como encontrar um local? Mas agora na pandemia que vai voltar tudo de novo, né? Já que São Paulo já está ameaçando parar, acho que nem passar essa dica. Eu acho que o Felipe vai ter que voltar de novo. A gente está quase no fim aqui, ainda tem 1 milhão de coisas para falar. Felipe, você já está convocado para vir aqui de novo. Eu só queria fazer, acho que a pergunta mais importante de hoje é onde é que a gente arruma teu livro? Meu livro acho que é na Amazon, na Hotmart. Hotmart. Aqui, eu peguei uma cola aqui, que já teve na Amazon. Eu quase não recebi nada do livro, mas eu considero o livro muito também. atual e totalmente revolucionário. Você não encontra nenhum livro. Só virtual ou impresso? Não, tem impresso também. Tem impresso também. Então depois eu pego contigo. Para quem estiver acompanhando a gente, o livro dele está, a descrição de onde comprar está na descrição do vídeo. Pô, Felipe, só tenho que te agradecer. Vou fazer a gira e depois eu falo com você. Então, Rodrigo Elutarque, suas considerações. Como sempre, vou procurar os meus amigos. Vai largar tudo e vai entrar para o ayahuasca agora. Como sempre. Mas voltando aqui, catarse.me/TDC, você se inscreve e vai fazer parte do Projeto Mayhem. No Projeto Mayhem você vai ter acesso à revista de hermetismo, onde você vai ter diferentes tipos de conteúdos. Inclusive, o Felipe está convidado. Não, olha, eu já paquerei muito. Vocês têm um monte de livro maravilhoso. Eu só preciso ganhar muito dinheiro porque eu quero comprar um monte de coisa. Eu vi, cara, suculenta o site de vocês. Então, a gente está trazendo os autores que a gente entrevista. Então, se um dia você quiser fazer uma edição nova, capa dura e tal, a gente dá um jeito. A gente está juntando que ao longo do ano estamos pegando autores bem legais que a gente entrevistou, que a gente viu que o conteúdo é muito bom, e a gente está fazendo financiamentos coletivos para trazer essas obras, para publicar isso, né? Eu tenho uns 3 livros no Prelo, de vários artigos. Aí, já pode colocar tudo no financiamento coletivo. Eu quero pedir ajuda até para poder publicar esses livros, que tem muito material interessante. Com certeza. Está no lugar certo. É isso aí. Passou, Rodrigo. Então, Ulisses, suas considerações finais. Rapaz, eu estou encantado com o Felipe. Eu já tinha visto uma entrevista dele no canal do nosso amigo Samuel. E tê-lo aqui foi uma presença muito bacana. Quase todos os assuntos que você abordou aqui hoje são assuntos que eu tenho uma paixão enorme. Eu sou também adepto da ayahuasca desde 2000. Sou do martinismo, gosto de gnosticismo, tivemos essa aula toda sobre o Egito, e eu fiquei reparando a quantidade de assuntos que o Felipe ele abordou aqui. Nós falamos de Umbanda, falamos de uma lista de hinduísmo, de uma série de coisas, então mostra o arcabouço de conhecimento que o nosso convidado apresentou. Então, sou muito grato aí, Felipe, por essa aula que você deu. Inclusive, eu cheguei a parar em alguns momentos para anotar a coisa que você estava falando. Muita coisa bacana aí. Obrigadão. Acho não, querido. Robson Belli, suas considerações finais. Foi realmente uma aula magna. Foi, assim,
Sensacional. Eu não anotei por um único motivo. Eu vou assistir. Vou anotar tá gravado. Eu não parei de fazer anotação, porque eu prefiro prestar atenção aqui. Depois eu tenho que assistir de novo, É cara. que só um detalhe. Eu escrevi um capítulo no meu livro. Desculpa aí, Robson, só te interromper. Eu escrevi um capítulo no meu livro que coisas que ele falou, eu vou ter que reescrever parte lá, porque deu um insight aqui tão grande que eu falei, putz, vou ter que reescrever aquele negócio que veio coisas novas. A hora que ele Mas falou foi da isso aí. Maat, né? Eu só lembrei da palestra da Kundalini. Aí você começa a conectar as coisas. Foi maravilhosa a tua aula, Felipe. Com certeza. E quem quiser conhecer também um pouquinho mais do nosso trabalho, em enoquiano.com.br, você vai ter contato aí conosco, que somos os Cacodemons, e com os anjos enoquianos também, que são já seres mais elevados de luz que nos ajudam aí a tentar alcançar uma iluminaçãozinha um pouquinho melhor. Ô, Felipe, e onde que a gente te encontra? Como é que a gente fala com você? Olha, eu tenho Facebook, eu gosto mais do Facebook, Instagram, cara, me fizeram o Instagram para mim, eu sou muito ruim com máquinas, né? Eu já me acostumei com o Facebook, ali eu uso o Facebook como um jornal que eu gostaria de ter tido educativo, como trazer boas notícias, descobertas científicas, ensinamentos espirituais, coisas assim. E tem o meu WhatsApp eu tenho o site da qual é o nome? Ela está botando aqui o site, e tem a Arca da Montanha também, que eu fundei, que eu coordeno, a Casa de Ayahuasca, que não tem mestre, não tem guru, não tem padrinho, né? É uma casa que temos muitos mestres, pessoas iniciadas em diferentes tradições, que estudamos uns com os outros, ensinamos uns para os outros. E uma das mentoras que está muito poderosa na Arca é a doutora Nise da Silveira, que foi minha amiga, com quem eu estudei, trabalhei, né? E uma pessoa maravilhosa. A gente tem uma mesa onde a gente deixa material de desenho, de escrita, e incentiva as pessoas durante a cerimônia, que é um ambiente legal, música, oração, estudos e dança, é um ambiente muito gostoso, muito descontraído, e as entidades estão ali, então a pessoa tem inspirações ali naquele estado holotrópico, estado de supraconsciência, e fazer, desenhar, escrever, isso é uma coisa que eu recomendaria para você também, os trabalhos de ayahuasca, escrever, desenhar, registrar. Eu sei que às vezes não dá vontade na hora, porque está pegadão, né? É melhor escutar uma música e tal. Mas eu já fiz meus tempos lá de juventude, eu fui fazer viagem de ácido no meu quarto, totalmente diferente. Tem cadernos, mais cadernos escritos, escutando Moody Blues, Pink Floyd, Santana, e gênios da pintura, lendo Hermann Hesse. Eu já tinha essa coisa de pesquisa e foi bom, né, para conhecer também os psicoativos sintéticos, para poder dar alguma opinião, mas as plantas são únicas, realmente. Para quem conhece as plantas, é tipo alimentação orgânica, e você comer uma coisa enlatada é totalmente diferente. E as plantas têm essas propriedades que eu não encontrei nenhuma. Mesmo o Stan Grof, que, né, eu sigo muito a linha dele na transpessoal, fez trabalhos incríveis, resultados incríveis com LSD, mas a ayahuasca está num patamar acima, né, em termos de complexidade, de sofisticação tecnológica, de poder de religação, ela é muito única, assim. A ayahuasca, e tem alguns outros que eu fiz os estudos no meu livro. Eu tenho os Teonanatos, os cogumelos, a Jurema, que a Arca começou com Jurema, né? Então, eu tenho muitas músicas para Jurema. Tem o São Pedro também, que eu conheci, tem o Peyote também, fiz várias cerimônias muito interessantes, tanto na Igreja Nativa Americana como entre os Huicholes, né? É um mundo incrível esse mundo. Os astecas tinham plantas para você entrar na floresta e espantar os animais. Tinham plantas de terapia familiar. Era uma ayahuasca purgativa que estava todo mundo brigando lá, tenso, lá aquela planta, um vomitava para caramba. Ah, você era lindo, eu não sabia. Fica tudo tranquilo. Tem planta para acelerar o crescimento das crianças, acelerar o processo de individuação, eu falo isso no meu livro. Tem plantas para muitos fins, muitos propósitos, é de uma riqueza incrível.
Nós temos que estudar essas culturas ancestrais. E eu acho que com o conhecimento das iniciações, dos mistérios de hoje, e também das casas de ayahuasca sérias e boas que a gente tem hoje, a gente pode, estamos melhor equipados, e com a psicologia junguiana e transpessoal, estamos melhor equipados para compreender a mentalidade, resgatar a mentalidade desses sacerdotes iniciados do passado e a sofisticação que eles tinham. Né? Os encantamentos saídos para a luz do dia é um tratado de psicologia transpessoal. Né? Ali é muito interessante a relação do iniciado com os deuses, né? Os arquétipos, as forças de Deus mesmo. Eu não vou reduzir Deus a arquétipo. E ali, ora ele se humilda, ora ele ordena. É uma coisa muito interessante. Eu tinha um encantamento para ler. Você me permite ler no final? Fique à vontade. A proteção mágica paira sobre minha alma. Chego de Hermópolis para erguer o braço dos que estão fracos e desanimados. Eu sou a alma viva dos deuses. Fui iniciado na sabedoria dos espíritos servidores de Thoth. Em verdade, eu sou, eu próprio, o Deus da sabedoria, Saá. Em verdade, todos os deuses me protegem eternamente. Ó Osíris, devolve à minha alma sua natureza divina. Conduze-me ao longo dos caminhos da vida eterna. Meu verbo de potência cerca e protege meus domínios. A magia que sai da minha boca cria uma rede intransponível. Thoth, príncipe da eternidade, fala pela minha boca. Estou protegido por verbos mágicos de grande poder. Eu sou Horus, filho de Osíris. Aqui estou para ver Osíris, meu pai. Eu sou Horus, que percorre os milhões de anos. A palavra e o silêncio equilibrados estão em minha boca. Santifico com meu verbo as rotas do além. Perfeitas são as minhas palavras de potência. Eis o Deus grande sem limite, cuja voz misteriosa desperta as divindades ocultas em meu coração. Estou de posse das forças mágicas do Deus Leão. Meu rosto é semelhante ao de um Deus poderoso. Eu sou o Senhor do poder. Concedei-me saúde, força, triunfo na terra, no céu e no mundo inferior. Eis que recebo em minhas mãos a arma sagrada e atravesso o céu. Eu sou o Deus Leão, percorro o céu a grandes passadas. Eis que, tendo meu arco, abato minha presa. Agora chego aos canais e passo através do olho de Horus. Em verdade, eu mesmo sou o olho de Horus. Deixa-me avançar em paz. Todas as regiões, todos os deuses e todas as deusas do céu e da terra concorrem para o triunfo de Horus, filho de Ísis e Osíris. O olho divino de Horus me santificou. Salve, ó príncipe da luz. Em verdade, sou digno de adornar tua cabeça, ó Deus Amat, pois meu poder aumenta dia a dia. Agora cheguei a ser o grande mago divino, e nada escapa ao meu olhar. Eis que escolhi e reuni todos os membros dispersos do grande Deus. Agora, depois de ter criado completamente um caminho celeste, avanço por esse caminho. Acho muito interessante, sim, a identificação do iniciado com as divindades, a força que isso traz, né? Eu fico imaginando, né, isso em egípcio, lá na língua original, como é que devia ser naqueles cenários, né, assim, do Egito Antigo. Fechou com chave de ouro, não tenho mais nada para falar. Ô, Filipão, obrigado de coração, cara. E você vai voltar sempre, você sabe que você já é da casa. E fechou com chave de Admiro ouro. muito o trabalho de vocês, cara. Pô, fantástico esse trabalho que estão fazendo. Eu conheci o Aloysio aqui com você. Foi por acaso eu estava lá, que eu sou ruim de internet, estava lá clicando, pum, dei de cara com uma palestra do Aloysio. Cheguei, cara, senti aquela energia iniciática. A gente está publicando um livro dele agora. Esse Saudade. mês entra os Pô, livros preciso dos filósofos. alimentar disso, para trazer para a Arte Mais. Fantástico. Eu me despedi aqui, né? Você que acompanhou a gente até agora, então não esquece, dá like, segue, dá o sininho, segue o canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.